Bem-vindo ao curso de Java Avançado, Manipulação de Dados com a New I/O API. Os seguintes tópicos serão abordados neste módulo. Primeiramente, vou dar uma introdução à API NEO, que é a New I/O API do Java. Dentro desta API, existem alguns conceitos extremamente importantes. Dentre eles, o conceito de channels, que vamos ver também como funciona, e também o conceito de buffers. Quando falarmos de buffers, vou abordar também o funcionamento interno de um buffer na API NEO. Também vou falar como funciona o Memory Mapped File. E uma outra característica extremamente importante da API NEO, que é a possibilidade de você trabalhar com I/O assíncrono. E dentro de I/O assíncrono, vou abordar os selectors. Vou começar então falando um pouco a respeito desta API do Java que nós podemos chamar de NEO. Por que NEO? NEO significa New I/O API e ela foi introduzida no Java 1.4. Ela é uma alternativa à API padrão de I/O do Java. Então no Java, a API de I/O que normalmente todo mundo usa e a primeira que você aprende é a API de I/O padrão, aquela onde você utiliza input streams, output streams e assim por diante. Esta API, na verdade, ela não é uma substituta daquela. O objetivo desta API é ser um complemento à API padrão. E por que eu utilizaria então essa API NEO ao invés de utilizar a API padrão? Porque a API NEO possibilita realizar I/O com alta performance, sem que haja necessidade de implementar código nativo. Quando você implementa código desenvolvido utilizando a API NEO, o I/O nesse código é muito mais rápido do que se você utilizar o I/O na API padrão do Java. Então, para alguns tipos de aplicação, isso pode ser bastante interessante. A diferença principal entre a API padrão do Java, que você já está acostumado, e a API NEO, que eu vou falar neste módulo, está na forma de tratamento dos dados. Na API padrão, nós temos o conceito de streams. Streams são canais por onde trafegam dados, ok? Então, é um canal normalmente de entrada, um outro canal de saída, e os dados fluem de um lado para outro por dentro dessa stream. Já na API NEO, nós não utilizamos streams. O que nós utilizamos são blocos de dados. Vou falar mais sobre isso nos próximos slides. Quando nós falamos de NEO API, dois conceitos são extremamente importantes, que são os conceitos de channels e buffers. Quando você ouvir falar a respeito de um channel, você tem que entender que é por dentro dele que trafegam os dados. Então, sempre que você precisar levar dados de um lugar para outro, isso é feito através de um channel. E o buffer, onde é que entra nessa história? O buffer é quem coloca as informações no channel ou retira as informações do channel. Então, você sempre vai ter buffers associados a channels. Observe, então, um exemplo. Digamos que você está lendo as informações de um channel. O que é que você faz? Você lê essas informações para dentro de um buffer. Então, os dados ficam dentro de um buffer. Você pode enxergar um channel como sendo o equivalente a uma stream da API de I/O do Java. Claro que um channel não é uma stream, certo? Numa stream, você pode ler diretamente os dados dela. No channel não, você não pode jamais ler os dados do channel ou escrever os dados no channel. Você só pode manipular os dados dentro de um buffer. Então, se você precisa ler informações que vêm de um channel, você precisa de um buffer associado, primeiro ler essas informações para dentro do buffer e depois ler os dados do buffer. E o contrário também é verdadeiro. Se você precisa escrever um dado para um channel, você precisa primeiro passar pelo buffer, que é o que mostra nesse segundo exemplo. Então, se você quer escrever um dado para um channel, você coloca esses dados num buffer e faz com que o channel
leia os dados desse buffer. Vamos ver agora mais algumas características importantes de um channel. Diferente das streams, não é possível ler ou escrever diretamente de um channel ou em um channel. Já comentei isso anteriormente. Você não pode escrever um código que lê ou escreve dados diretamente em um channel. Você precisa fazer isso através de um buffer. O buffer é sempre o intermediário. Outro detalhe interessante é que um channel é bidirecional. Quando nós falávamos de streams lá na API padrão de I/O do Java, nós tínhamos uma stream de entrada e uma stream de saída, né? Então, se você queria receber e enviar dados para algum lugar, você precisava de dois canais, porque um dos canais trafegava o dado numa direção e outro canal trafegava em outra direção. Em um channel, não. Você pode trafegar de forma bidirecional, isto é, você pode tanto receber dados como escrever dados neste channel. Tipos importantes de channels. Aqui estão 4 dos tipos mais importantes de channels que existem na API NEW. O primeiro é o File Channel, que permite que você lê ou escreva dados de arquivos ou para arquivos. Então, sempre que você estiver trabalhando com dados em arquivos, é um File Channel que você vai utilizar. Um Datagram Channel. Lê dados via rede com o protocolo UDP ou escreve dados via rede com o protocolo UDP. O Datagram Channel é semelhante ao Socket Channel. A diferença é que o Socket Channel faz a mesma coisa, mas utilizando o protocolo TCP. E outro channel extremamente importante é o Server Socket Channel, que permite que você aceite conexões via protocolo TCP. Agora que você já conhece mais alguns detalhes a respeito dos channels, vamos dar uma olhada mais detalhada nos buffers. Um buffer nada mais é do que um bloco de memória de tamanho fixo. Você pode entender o buffer como sendo um array, né? É uma área de memória que você aloca com um determinado tamanho e enquanto aquela área de memória existir, ela será daquele tamanho. Então, isso é um buffer, é uma área de memória de tamanho fixo de armazenamento temporário de dados. Um buffer permite a leitura e escrita dos dados. E isso é importante. Não existe um buffer para você ler e outro buffer para você escrever os dados. O mesmo buffer de onde você lê os dados é o mesmo que você também escreve. Para representar um buffer na API NEW, existe a classe buffer. Então, essa classe buffer representa um buffer de dados. Veja alguns tipos de classes importantes de buffer da API NEW. Temos byte buffer, que é um buffer de dados do tipo byte. E aí também temos para outros tipos de dados. Char buffer, que é para o tipo char. Short buffer para o tipo short. Int buffer para o tipo integer. Long buffer para o tipo long. Float buffer para o tipo float. E double buffer para o tipo double. Desses aqui, com certeza, o mais utilizado é o byte buffer. É o que mais você acaba encontrando na prática. Então, todas essas classes aqui, elas existem na API NEW e todas elas são subclasses de buffer. Porque buffer, como eu falei anteriormente, é o representante de um buffer na API NEW. Vamos ver agora como trabalharmos com channels e buffers na prática, utilizando código. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro, digamos que você precisa de um file channel para acessar os dados de um arquivo, tanto ler ou escrever. Como é que você faz isso? Um file channel é obtido sempre através de objetos file input stream, file output stream ou random access file, que são classes que você já conhece, que fazem parte da API de I/O padrão do Java. Então observe o exemplo. Eu tenho lá uma file input stream, né, que representa um arquivo de entrada. E aí basta que eu chame o método getChannel nesse file input stream e ele vai retornar para mim um file channel. Então é dessa forma que eu tenho uma instância de um file channel. Veja um outro exemplo, agora a respeito da criação de buffers. Como é que você faz para criar um buffer de algum tipo? Por exemplo, digamos que você queira criar um byte buffer. Você faz dessa forma como está no código.
sempre através das chamadas allocate ou wrap. No caso do allocate, você tem então um método estático das classes de buffer, no caso aqui estou utilizando byte buffer, e esse método estático se chama allocate. Como parâmetro, ele recebe o número de bytes que deve ser alocado para esse byte buffer. O retorno desse método é um buffer do new. Outra forma de você criar um buffer é através do método wrap. Nesse caso, você cria um array, ok? E aí você chama o método wrap, que também é um método estático, e passa como parâmetro esse array. Esta é uma outra forma, então, de você criar um array de dados, né? No caso, é um buffer da API new. Vamos ver mais alguns exemplos práticos de código de como utilizar channels e buffers na prática. Então, como é que eu faço, por exemplo, para escrever dados em um buffer? Lembre-se que o buffer sempre está associado a um channel. Então, se eu tenho um canal e eu preciso ler os dados do canal para o buffer, né, escrever os dados no buffer, eu utilizo o método channel.read e passo o buffer onde eu quero que os dados sejam gravados. Este método retorna o número de bytes lidos, semelhante com o que acontece lá com algumas versões do read da API padrão de I/O do Java, né? Então, dessa forma, você consegue saber quantos bytes foram lidos do canal para dentro do buffer. E para fazer o contrário, isto é, eu tenho os dados num buffer e quero jogar esses dados para um channel. Como é que eu faço? Eu utilizo o método write do channel e passo também o buffer como parâmetro. Da mesma forma, esse método também retorna o número de bytes lidos do buffer e escritos no canal. E para você ler dados de um buffer ou escrever dados de um buffer? Como eu já comentei anteriormente, você não pode trabalhar com os dados em um channel. Você precisa primeiro armazenar esses dados em um buffer. E aí sim, dentro do buffer você tem a possibilidade de ler ou escrever dados. E como é que você faz isso? Como que você, via programação, manipula os dados dentro do buffer? Através de métodos como get, para ler um dado do buffer, e métodos como o put, onde você passa a informação que você quer inserir no buffer. Tanto os métodos get quanto os métodos get quanto o método put possuem assinaturas diferentes, tá? Então, existe o método get que não recebe nenhum parâmetro, mas também existem versões do método get que recebe alguns parâmetros. A mesma coisa com o método put. Recomendo que você consulte o Javadoc dessa classe buffer para você conhecer melhor as versões dos métodos get e put que existem. Mais um exemplo interessante da utilização de channels e buffers na prática é a cópia de um channel para outro. A API New tem uma forma muito fácil de você copiar os dados diretamente de um canal para outro sem passar por um buffer. Como é que você faz isso? Bom, você primeiro precisa dos canais, né? Então eu tenho aqui um exemplo de um random access file hipotético chamado arquivo1.txt, que é aberto no modo somente leitura. E aí, como eu já falei, né, um random access file possui o método getChannel, que retorna um file channel, que é o canal para aquele arquivo. Aí digamos que eu tenho agora um outro arquivo de saída que é para onde eu quero copiar os dados. Então, estou criando aqui mais um random access file chamado outFile, que aponta para um arquivo 2.txt hipotético aberto no modo escrita e leitura. Também, nesse meu arquivo de saída, eu obtenho um file channel através do método getChannel. Tendo o meu inChannel, que é o canal de origem, de onde eu vou ler os dados, e o outChannel, que é o canal de destino, isto é, para onde eu vou escrever os dados, eu posso chamar o método transferTo no meu canal de entrada e dizer que eu quero transferir os dados para o canal de saída. Então, a assinatura do transferTo é bastante simples. Você deve passar qual é a posição inicial, né, a partir de qual byte você quer começar a transferência. Depois, o segundo parâmetro, você diz qual o tamanho de bytes que você quer transferir, qual a quantidade, ok? E o terceiro parâmetro é para onde você quer enviar esses dados. No caso aqui, como eu quero passar todos os dados, né, transferir todos eles de um lugar para outro, eu passo 0 para começar na posição 0.
Passo in channel.size, isto é, o tamanho do canal de entrada, então significa que eu vou passar todo o canal de entrada, e out channel, que é o canal de saída. Além desse método, existe também o método transfer from. A assinatura dele é exatamente a mesma. A diferença do transfer from para o transfer to é que no transfer from você teria que chamar esse método no canal de destino, certo? Aí você no canal de destino diz que você quer transferir de e diz que o canal de origem é o in channel, ok? Então esta é uma forma simples que você tem para transferir dados de um channel para outro de forma rápida e fácil. Como eu já falei, o conceito de buffer na API New é extremamente importante. Por isso, a partir de agora, eu vou entrar um pouco mais em detalhes a respeito de como funciona um buffer na API New. Uma coisa que você tem que saber é que o buffer armazena essencialmente 3 informações. Aqui estão elas. A primeira delas é a position. Position significa a posição do buffer onde os dados serão escritos ou lidos. Então, é como se você tivesse um índice no seu array, onde a partir da próxima leitura ou da próxima operação de escrita, os dados serão lidos ou escritos naquele ponto onde position aponta no array. Existe também a informação de limit. O limit indica quantos dados ainda podem ser lidos do buffer ou gravados, tá? E por último, o capacity. O capacity é a capacidade total do buffer, né? Quanto de informação o buffer consegue armazenar. Normalmente, em situações mais comuns, o capacity corresponde ao tamanho do array representado por este buffer. Vamos ver em mais detalhes como funciona então essas 3 variáveis, esses 3 atributos que representam o estado de um buffer new na prática. Vamos ver então um exemplo prático. Imagine que eu tenho aqui um array de 10 posições, tá? Isso aqui considere como sendo o seu buffer da API New. Quando você cria um buffer, dê uma olhada no que acontece nessas 3 informações que eu falei: position, limit e capacity. Position aponta para a posição inicial do buffer, a posição 0, certo? Por que aponta para ali? Porque na hora que eu começar a escrever dados nesse buffer, é a partir da posição 0 que os dados vão começar a ser escritos, tá? Perceba também que quando você inicializa o buffer, limit e capacity possuem o mesmo valor e sempre apontam para a última posição do array. Na verdade, para uma posição além da última do array. Então, se o meu array tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições, ambos apontam para a posição 11, que no caso, em termos de índice de array, que no Java começa em 0, é a posição 10. Aí imagine que você quer fazer uma operação de escrita no buffer e você escreve 3 bytes. Observe o que acontece internamente no buffer. No momento em que você escreve os 3 bytes, esses 3 bytes são colocados dentro do buffer e perceba que position agora se movimentou, tá? Então, sempre position aponta para a próxima posição onde os dados serão escritos ou lidos. Neste caso, estamos escrevendo no buffer, tá? Esse buffer, ele está no modo de escrita, então estou colocando dados aqui dentro. Cada vez que eu coloco dados, position vai se movendo para a direita. Veja mais um exemplo. Escrevi agora 4 bytes. Veja que agora eu tenho 7 bytes escritos e position aponta lá na posição seguinte, da onde os meus bytes estão escritos. Certo, agora digamos que o processo de escrita terminou e eu quero ler esses bytes. Como é que eu faço? Bom, para começar a ler do buffer, você deve chamar o método flip. O método flip é extremamente importante. Por quê? Porque você vai precisar usá-lo fatalmente quando você precisar mudar um buffer de modo de escrita para modo de leitura. Perceba que o buffer estava em modo de escrita, Ele foi inicializado vazio e nós estamos colocando dados dentro dele. Agora nós vamos ler os dados que nós colocamos. Como eu já falei,
você não vai criar um novo buffer, você vai utilizar o mesmo buffer, ok? Então, o mesmo buffer onde você escreve os dados é o buffer da onde você vai ler. Só que antes de você fazer essa leitura, você precisa dizer ao Java que este buffer, a partir de agora, será um buffer de leitura. Para fazer isso, você chama o método flip. E quando você invoca o método flip, observe o que acontece. Position volta para 0, tá? Por quê? Porque é a partir da posição 0 que eu vou começar a ler os dados. Antes, o position indicava onde eu estava escrevendo os dados, mas agora position indica onde eu estou lendo os dados. E perceba também que limit aponta para o antigo índice de position. Por quê? Porque agora o meu limit indica que eu só posso ler os dados do buffer até aquela posição. Eu não posso passar daquilo. Por que eu não posso passar daquilo? Porque não existe nada além daquilo. Veja que o meu buffer tem apenas 7 bytes. Então, esse limit controla para que eu não faça operações de leitura além desses 7 bytes. Ok? Capacity continua no mesmo lugar. Tá? Capacity não muda, porque é a capacidade total do array. Então, agora digamos que eu queira fazer uma operação direta para ler os 7 bytes. Veja que os 7 bytes, então, são lidos do buffer. E position passa a apontar para a próxima posição, né, depois dos 7 bytes lidos. Funciona exatamente da mesma forma como funcionava anteriormente, mas agora no modo de leitura. Veja que eu li então o meu array inteiro numa tacada só, né? Certo, então já li todas as informações que eu queria. Quando eu leio todas as informações do buffer, significa que position e limit estão apontando para o mesmo índice, tá? Eu não posso ler mais do que isso, porque além de limit não existe mais dados. Terminei de fazer a leitura, quero resetar o buffer. Como é que eu faço? Eu chamo o método clear. O que o método clear faz? Ele reseta essas informações de position e limit. Position volta a apontar para a posição 0 e limit volta a apontar para a mesma posição onde capacity está. A partir desse momento, você já está apto a novamente escrever no buffer, tá? Então, a lógica funciona assim. Você cria o buffer e escreve dentro dele. A hora que você terminou de escrever, você chama o flip e aí você lê os dados. A hora que você terminou de ler, você chama o clear para voltar o buffer ao estado inicial. Outro assunto relacionado à API New que vamos ver agora diz respeito aos Memory Mapped Files. Os sistemas operacionais modernos têm a capacidade de mapear partes de arquivos em blocos de memória. Tá? Isso é uma característica que alguns sistemas operacionais têm. Na verdade, o que eles fazem? Eles colocam na memória pedaços de determinados arquivos. Por que eles fazem isso? Para poder trabalhar melhor internamente as coisas do sistema operacional. O resultado disso, o que é? É que o arquivo armazenado no sistema de arquivos é visto como uma área de memória. Tá? Então, para uma aplicação que tira proveito disso, ela enxerga o arquivo ao invés de ver um conjunto de bytes lá armazenado no sistema de arquivos, né, no disco. Essa aplicação vê uma área de memória como sendo o conteúdo do arquivo. Tá? Então, sistemas operacionais conseguem fazer esse mapeamento do arquivo em disco para áreas de memória e APIs como a NIL têm a capacidade de explorar este recurso. Então, através da API NIL, você consegue acessar esta área de memória onde está mapeado o arquivo no sistema operacional e, consequentemente, fazer alterações, né, manipular os dados desse arquivo desta forma. Vamos ver um exemplo de como é fácil você trabalhar com Memory Mapped Files na API NIL. Observe o código. Eu tenho aqui então um Random Access File que aponta para um arquivo .txt hipotético. E nesse objeto Random Access File eu chamo o método getChannel para obter um file channel. É a partir do file channel que você tem a entrada nesse Memory Mapped File. De que forma?
através do método map. Então você chama o método map lá no seu file channel e aí você precisa passar 3 parâmetros. Primeiro é o tipo de acesso que você precisa. Só leitura do arquivo, leitura e escrita, né, e assim por diante. Para conhecer todos os tipos de acesso e detalhes de cada um deles, consulte o Javadoc. O segundo parâmetro, na verdade, é a posição inicial, né, do arquivo em bytes que você quer fazer a leitura. No caso, aqui, como eu quero fazer a leitura do arquivo inteiro, então eu começo na posição 0. E o terceiro parâmetro é a quantidade de bytes que você quer ler a partir dessa posição de origem. Como eu quero o arquivo inteiro, então eu passo file.length. File.length retorna o tamanho em bytes do arquivo que eu estou lendo, né? Então, se eu passar 0 e file.length, significa que eu estou mapeando o arquivo inteiro na memória, né? Estou acessando a área de memória disponibilizada pelo sistema operacional que representa aquele arquivo, arquivo.txt, né? Então, estou acessando essa área de memória. E de que forma eu faço esse acesso? Através de um mapped byte buffer. O método map retorna um mapped byte buffer, que na verdade é uma subclasse de byte buffer. Portanto, eu posso manipular agora esse buffer da mesma forma que eu manipulo qualquer outro buffer. Mas tome cuidado. Como você está trabalhando diretamente numa área de memória mapeada para aquele determinado arquivo, se você fizer qualquer modificação no buffer, você estará fazendo modificações no arquivo diretamente. Outro recurso importante que a API New possibilita é o I/O assíncrono. O I/O assíncrono significa que você pode realizar a leitura e a escrita de dados utilizando o I/O sem bloqueio. O que significa isso, sem bloqueio? Significa que, ao invés do seu código ficar bloqueado aguardando o resultado, o que ocorre aqui são que eventos de I/O são gerados e o código, seu código no caso, pode tomar determinada ação sobre estes eventos. Quando você trabalhava lá com a API padrão de I/O do Java, sempre que você fazia uma solicitação de conexão, né, ou um aguardo de conexão, ou uma operação de escrita em uma stream, ou uma leitura, todos esses métodos eram bloqueantes. Por exemplo, se você quer fazer uma leitura dos dados de uma stream, só que essa stream não tem aquele dado ainda, o seu código fica bloqueado até que um dado seja colocado na stream para que você possa fazer a leitura. A mesma coisa acontece quando você tem, por exemplo, um servidor de socket que fica aguardando por conexões TCP. No momento em que você fica aguardando uma conexão, o seu código bloqueia, né, e fica bloqueado até que uma conexão seja feita. Quando você utiliza I/O assíncrono, você está livre desses bloqueios no seu código. Você não precisa mais se preocupar porque o seu código vai continuar executando, mesmo que você faça solicitações de I/O. A forma que você tem de verificar se ocorreram eventos de I/O, né, é através de métodos da API que verificam se realmente ocorreram esses eventos e aí sim, só quando eles ocorreram é que você precisa tomar alguma ação sobre eles. Com o I/O assíncrono, não é necessário disparar diversas threads. Por que não? Porque uma thread pode fazer o processamento dos eventos de I/O em diversos channels diferentes. Por exemplo, o exemplo clássico é o do servidor de socket. Se você tem uma thread que fica aguardando uma conexão, tá? Essa thread só pode fazer aquilo, porque ela fica bloqueada enquanto uma conexão não chegar. Aqui no I/O assíncrono, você não precisa estar limitado a isto. Você pode colocar uma thread para ficar escutando diversos channels diferentes, ok? E aí, só quando um deles apresentar, por exemplo, o evento de que ocorreu uma conexão, aí sim você toma uma ação. Você não precisa ficar bloqueando, aguardando até que aquilo se realize. Dentro de I/O assíncrono na API New do Java, os selectors desempenham um papel central. O que são os selectors?
Os selectors são componentes responsáveis por observar um ou mais channels e determinar se eles estão aptos para leitura, para escrita, se receber uma conexão e assim por diante, certo? Então, entenda que o selector é uma forma de observador, tá? Um selector está sempre associado a um ou mais channels e ele fica observando o que está acontecendo naqueles channels, observando o que nós chamamos de eventos de I/O. Quando ocorre algum evento de I/O em algum desses channels, o selector sabe disso e aí ele pode atuar em cima. Um selector só pode fazer o papel que várias threads fariam na API padrão de I/O do Java, né? Então, se eu tenho, por exemplo, diversos canais de informação, tá? Se eu tenho isso na API antiga do Java, lá na API padrão, né, que é utilizada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma thread associada a cada canal de comunicação para ficar monitorando o que acontece. Nesse caso aqui, se eu utilizar a API NEO, eu não preciso de várias threads. Eu preciso apenas de um selector que fica verificando todos os channels ao mesmo tempo. Ele consegue fazer isso porque, como eu já falei, com o I/O assíncrono não existe o bloqueio. Então a thread não fica bloqueada enquanto está aguardando algum evento de I/O. Vamos ver um pouco mais em detalhes como é que funciona um selector. Então, imagine que você tem um selector e que você tem 3 channels. Na verdade, como eu falei, esse selector fica observando esses 3 channels. No código, o que é que você faz? Você registra um selector em um channel, tá? Então, sempre que você tem um objeto channel e você precisa que aquele channel seja observado por um selector, você vai lá no channel e pede para ele se registrar com um determinado selector. Então você pode ir em cada channel e registrar todos eles no mesmo selector. E aí você vai ter uma solução como esta aqui, onde um selector fica observando vários channels ao mesmo tempo. O selector normalmente fica em loop, checando se ocorreram eventos nos canais, tá? Então, o selector, o que ele fica fazendo é procurando eventos nesses canais que ele observa. Tá? Então, normalmente você tem uma thread associada a esse selector, né? Você, numa aplicação real, você dispararia uma thread e dentro dessa thread ela ficaria em loop, né? E esse loop seria, na verdade, o selector escutando eventos ocorridos no channel. Ora, mas que eventos são esses? A New API oferece 4 tipos de eventos. Todos eles, na verdade, são constantes da classe Selection Key. Então, existe o evento de Connect, Accept, Read e Write. Então, são esses eventos que você pode fazer o registro, né, e ficar checando se ocorreram nos determinados channels. Vamos ver um exemplo, então, de como utilizar o selector em um servidor de socket. Tá? Um servidor de socket, ele utiliza um server socket que fica aguardando requisição em uma determinada porta, ok? Então, primeira coisa, como que eu crio um channel de socket do lado do servidor? Primeira coisa que eu faço, então, é chamar o método open, que é o método estático da classe server socket channel, que abre um canal do tipo server socket channel. E aí uma informação bastante importante. Sempre que você vai utilizar o canal associado a um selector, você tem que dizer que esse canal é não bloqueante. Para você fazer isso, você diz que o channel, né, você chama channel.configureBlocking para false. False indica que ele não bloqueia. Se você passa true, você está indicando que ele bloqueia, que é o padrão, tá? Então você não pode esquecer disso. Um detalhe importante, file channels não podem ser não bloqueantes, tá? Então o file channel sempre é bloqueante, por isso você não pode utilizar file channel com um selector. Bom, tendo então o canal, eu chamo o método socket. Esse método socket chamado no objeto channel retorna um server socket. De posse desse server socket, eu posso chamar o método bind, dizendo qual é o endereço qual é a porta, né, onde esse socket ficará ouvindo. No caso, estou passando aqui a porta 3000 dentro de um objeto inetSocketAddress.
O próximo passo é você criar um selector. Para você criar um selector, basta que você chame o método open, que é um método estático da classe selector. Tá? Então, um selector na API new é representado por um objeto da classe selector. Depois de fazer isso, você precisa registrar o channel no selector. Como eu falei anteriormente, o selector fica observando os channels, mas para que ele possa fazer isso, você deve registrar esse channel no selector. Então, para isso, você chama o método register no objeto channel e passa dois parâmetros. O primeiro deles é o selector onde você quer fazer o registro, no caso, o objeto selector criado anteriormente. E o segundo parâmetro são os eventos que você quer registrar, tá? Então você diz basicamente assim, ó, selector, eu quero me registrar em você e vou enviar para você os eventos de accept, tá? Que no caso aqui é o único evento que está sendo informado no momento do registro. O que significa isso? Significa que no momento em que esse socket receber uma conexão, ele vai disparar esse evento do tipo accept. No momento em que ele fizer isso, o selector vai ficar sabendo e aí você vai poder tomar decisões com base nisso, né, nesse evento que foi disparado. Um detalhe importante, se você quiser passar mais de um evento como parâmetro, tá? Além, por exemplo, de opAccept, eu poderia passar opRead, né? Como é que eu faço isso? Basta que eu utilize o ou binário, né? Passe através de ou binário as informações de eventos. O ou binário é representado no Java pelo pipe, que é aquela barra vertical. Então seria selectionKey.opAccept, pipe selectionKey.opRead. Agora que você já tem um selector criado, uma referência para um channel e o selector observando eventos que ocorrem dentro deste channel, o que normalmente você tem na prática é um loop de verificação de eventos, tá? Então, normalmente o que você tem na prática é uma thread que vai ficar em um loop, né, onde esse selector vai ficar verificando a ocorrência desses eventos nos channels que ele está observando. Então, aqui está o código. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, primeiro eu fico dentro de um while. Aí a primeira coisa que eu faço é chamar o método select, tá? O método select, este método é bloqueante. Quando eu chamo o método select, o código vai ficar bloqueado até que ocorra algum evento de I/O em algum canal monitorado por aquele channel, por aquele selector, desculpe, ok? Então, digamos, por exemplo, que o código está parado aqui no método select, enquanto ninguém se conectou no socket. Digamos que então que num determinado momento ocorre uma conexão no socket. Alguém tenta se conectar na porta 3000 aqui do computador, né, do servidor. Então esse código vai desbloquear, né, vai sair do método select. Tá? Uma curiosidade, o método select retorna um int, que é o número de eventos que ocorreram. Nesse caso aqui, se ocorreu apenas esse evento de accept, né, que é alguém tentando se conectar no servidor, então o retorno do método select será 1. Assim que desbloqueia o método, você sabe que ocorreu então um evento. Então o próximo passo é descobrir que evento foi esse. Como é que você faz isso? A primeira coisa é chamar o método selectedKeys no objeto selector. Esse método retorna um set de selection key. Um selection key é um objeto que representa um evento que ocorreu, ok? Tendo essa coleção, né, esse set de keys, eu posso criar um iterator para iterar sobre essa coleção. Então é isso que eu faço na próxima linha quando eu chamo keys.iterator. E aí eu fico dentro de um while, né, para cada item desse meu set, eu vou fazer o tratamento. Então pego o próximo elemento, iter.next, retorna para mim um selection key. Aí esse meu key tem alguns métodos. Dentre eles está o isAcceptable, que retorna se ocorreu um evento de accept. Se foi um evento de accept, que era o evento que eu estava esperando, aí vai entrar no if. Tá?
Outra coisa que um Selection Key tem é uma referência para o canal, né, onde ocorreu o evento. Então é por isso que, se ocorreu um evento de accept, eu preciso então obter o canal que ocorreu aquele evento para poder estabelecer a conexão com o cliente. Para isso eu chamo o método channel. O método channel retorna então para mim o meu server socket channel, que é o canal onde ocorreu, né, o registro lá do evento de accept. De posse desse server socket channel, aí eu posso, aqui no meu código, tomar as ações devidas para conectar o meu cliente, né? Porque eu sei agora que o meu cliente está tentando conectar. Então, se eu chamar, por exemplo, o método accept para fazer a conexão, eu sei que esse código não vai bloquear. Por quê? Porque eu já sei previamente que um cliente já está tentando se conectar. Então, existe uma tentativa de conexão aguardando para ser feita. Então, quando eu chamar o método accept, que é o método que você chama para conectar um cliente quando você trabalha com sockets, eu sei que esse método não vai bloquear quando eu chamá-lo. E no final, uma coisa muito importante. Depois que você tratou esse evento, você deve removê-lo do set através do método remove do iterator. Por quê? Porque se você não removê-lo, o Java vai deixar ele lá, tá? E na próxima vez você vai processá-lo novamente. Então, muito importante sempre no final da iteração dos eventos, removê-lo do set. Então esse é o código básico, tá? Esse é um loop básico que você vai encontrar na prática. Você fica em um loop, chamando o método select, na hora que ele desbloqueia você sabe que ocorreu um evento, né? Aí você itera sobre os eventos ocorridos e verifica o que aconteceu para ir tomando as decisões no seu código.